Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, dia 24/10, terça-feira, a gente vai estar aqui comentando sobre regiões que a gente marcou na segunda passada, no caso no dia 16, e ver o que aconteceu durante a semana. Então, vamos que vamos. A gente faz sempre o acompanhamento desses ativos que vocês conseguem ver aqui embaixo, sendo eles o euro, a libra, o ouro, o SDJPY, o SDCAD, Bitcoin e o SP500. Vamos começar sempre pelo euro. Então a gente vê aqui, esse é o gráfico diário do euro. A gente vê as setas que a gente marcou na semana passada e a gente vai ver o que aconteceu, o que a gente teve de oportunidade dentro da semana do dia 16 até o dia 20. Então o dia 16 começa aqui, como vocês podem ver aqui embaixo, nessa linha de tempo. Dia 16 inicia aqui, ele faz um movimento de alta, vem buscar os 60. A gente vai começar a comentar pelo Fibonacci. Então a gente tinha marcado esse Fibo aqui desse movimento de queda do euro. Então a gente tem esse movimento de queda, a gente traça o Fibonacci para orientar possíveis entradas de venda, e aqui é o que acontece. O preço começa aqui na semana, dia 16, vem buscar o 61,8, e aqui a gente tem a primeira oportunidade da semana. Para quem faz abertura de ordens no H4, assim que o preço toca essa região de 61,8 e deixa esse candle vermelho no H4, aqui seria a melhor venda. Stop aqui de 250 pontos, 300 pontos, aqui seria um stop lógico. E a entrada aqui permite já tirar do risco, né? Se a gente for ver no H1, eu vou colocar a linha aqui. Então a gente tem essa linha vertical, que a gente vai observar agora essa venda no H1. Então se a gente for procurar a linha aqui no H1, a gente tem esse primeiro toque aqui, a linha está aqui, o preço vem, trisca, deixa esse candle no H1 vermelho, a venda seria aqui, 173, tirei o risco aí de 1 para 1, eu poderia ter tirado o risco aqui assim que o gráfico dá um andamento. E essa foi a primeira oportunidade no euro de acordo com o Fibo. Depois disso, tivemos aí mais indicações de venda aqui em cima, que eram as regiões referentes às médias móveis de 20 do diário. Então, atualmente, nós temos as médias do diário da 20 aqui, aqui e aqui. A gente marcou esse fundo e esse fundo aqui embaixo também, na semana passada. Vou remover essa linha aqui vertical. Mas se a gente for observar os preços que a gente indicou, que eram nessa faixa aqui de preço, na verdade, muito provavelmente a semana se deu esse movimento aqui da média de 20 do diário. Então a linha azul é onde a gente estava indicando esse topo aqui, que era referente a essa seta. A 20 high muito provável estava aqui em cima também, já caiu. E a gente indicou também no semanal o preço da média de 9, que estava aqui em cima e já caiu. Ela caiu, ela está aqui, mas a seta indica aí uma entrada na média de 9, uma região importante. Então aqui a gente também teve outros momentos de trade. A gente teve aqui essa venda, quem tentou essa venda aqui também, respeitando 61,8 aqui, também conseguiu pegar uma boa venda. Depois o preço vem, toca a região da 9 do semanal, o preço da 9 do semanal, permite aí outro trade. E essa semana já começou a semana com um movimento bem forte de alta, difícil de pegar e já arriscado, pois o preço já passou da média de 200. Então uma compra muito perigosa aqui, tanto que você vê que ele não tem muito mais força para subir. E no caso, o preço acabou passando da média de 9. Se a gente for observar o euro USD no semanal, ele veio buscar preço nessas regiões aqui que foram
Preços importantes que a gente consegue observar aí pelo semanal, que é um range, né, um preço, uma faixa de preço que foi testada várias vezes, então se torna um preço importante. Ele vem buscar aqui próximo, não vem buscar as médias de 20 do semanal, a 20 high, a 20 comum e a 20 low do semanal. Ele vem parar ele vem buscar aqui o preço da nova do semanal. Na verdade, esse preço que a gente indicou era desse gap, a nova do semanal estava lá em cima. Se a gente for observar, foi a última seta que a gente colocou. Aqui seria uma possível venda também dentro desse dia, uma entrada com stop aí de 500 pontos, buscando mais 500 ou 1000 aqui embaixo. Tem muito espaço para cair ainda, mas essas foram as regiões de venda que a gente comentou para o euro. No momento do primeiro toque a gente teve aí boas oportunidades, tanto aqui quanto aqui, e depois quando o preço já está mais esticado na 9, no preço da 9 do semanal. Então aqui, se a gente for observar o H1 ofereceu uma venda aqui quando o preço fecha abaixo da 20 low. A gente tem essa aqui, a média de 20 low. A 20 low está aqui, o preço fecha abaixo dela. Seria um trade de 280 pontos para um risco de 500. Não é um trade que eu arriscaria agora, porque o mercado ainda está fechado. Então, eu gosto de operar quando os Estados Unidos está rodando. E esse foi o euro. Então, a gente teve aí, mais uma vez, a semana começando aqui, uma semana direcional. O euro começa aqui dia 16, vem parar aqui no dia 20. Então ele fez um movimento aí de alta, só que uma alta não tão forte quanto esse movimento. Um movimento quase que lateral e acabou subindo. Então esse foi o euro. A gente teve aí boas oportunidades de venda nas regiões que a gente comentou. E a análise semanal vai sair daqui a pouco. Então, mais regiões aí a gente vai comentar, novas regiões importantes. Vamos lá, então agora para a Libra. Dentro da Libra, esse é o gráfico diário. Tá tudo muito bagunçado porque a semana anda e as nossas setas acabam ficando para trás. Então, essas foram as regiões que a gente marcou no início da semana do dia 16. A Libra começa a semana aqui, como vocês podem ver aqui embaixo. 16, abre, vem buscar as médias de 20 do H4. Então, a gente tinha indicação de venda da Libra. Assim como no euro, a semana começa aqui, tem um movimento direcional, vem buscar a média de 20, deixa esse candle vermelho no H4, seria a nossa primeira venda. Aqui, essa seria a primeira venda no H4, um stop aqui de 400 pontos, acreditando na volta do preço nesse último fundo aqui. Foi o que aconteceu, um trade bem técnico, onde o mercado abre na segunda, vem buscar liquidez para continuar o movimento de queda. Quem estava ligado aqui no H4, que é o melhor time frame para abrir ordens, conseguiu fazer essa venda aqui, estava ligado. Às vezes não compensa se o mercado estiver fechado, mas aqui seria a primeira venda. O risco aí de 400 para risco de 400 para pegar 700, está valendo um bom trade, o melhor trade aí no início da semana. Depois o preço ainda fica variando nessa faixa de preço. A gente vê que aqui ele faz um rompimento da média de 20 high, seria uma compra se a gente não tivesse observando que ele trabalhou ainda dentro da 20 do diário. Ele só veio romper a 20 do diário, a 20 high do diário ontem, mas na semana passada ele ficou trabalhando a semana toda abaixo
das médias de 20 RAI do diário, 20 RAI, 20 comum. A gente tem dia 16, começa aqui, ele vem na média de 20, cai, vem buscar esse último fundo e acaba a semana aqui. Então, um movimento muito lateral da Libra na semana passada. Se a gente for observar no H4, a gente vê que a Libra praticamente não saiu do lugar na semana passada. Dia 16 começa aqui e dia 20 acaba aqui, então movimento bem lateral. O único trade que seria interessante foi aqui e que a gente deixou indicado, assim como no euro. Para o ouro acabou andando muito. Na verdade, uma semana totalmente direcional aí para o ouro. Se a gente consegue observar essa pernada que ele fez desde semana retrasada. Então, a gente tinha indicações de venda aqui. Então, no ouro, onde quem tinha marcado regiões de vendas interessantes foram no preço da nuvem de Timoco aqui, uma região que seria uma região de resistência. Esse último topo aqui do diário, a região de 20 RAI do semanal, que é o preço que a média indica no semanal. Então seria essa faixa de preço aqui. A semana no dia 16 começa aqui, o ouro já num movimento bem esticado da semana passada. Semana passada ele fez esse movimento, semana retrasada ele fez esse movimento, na semana passada ele começa aqui dia 16, a gente acredita que um retorno, ele nem vem buscar a 200 e já emenda um novo movimento de alta. Então a gente tinha indicações de vendas aqui, em regiões do mensal também, que são regiões importantes, como esse topo aqui do mensal, que é muito provavelmente onde o preço venha voltar ainda. Então a gente tinha esse preço do mensal importante, a gente tinha esse outro preço do mensal importante, esse outro aqui também, esse outro aqui em cima, e o ouro veio buscar essas regiões, acabou devolvendo agora, chegando no preço aí do mensal, variando no preço dessa região aqui do mensal, um preço de fechamento interessante de se observar. Então, se a gente for ver no H4, ele está aqui respeitando esse preço. A gente tem mais preços importantes que a gente indicou no diário, que é essa região aqui, que acaba coincidindo com o preço da 9 do diário. A gente tem o preço da nuvem de Timoco aqui do diário também. Então esses foram os preços importantes que a gente comentou. Assim como temos mais alguns outros preços mais em cima, que ele pode ir buscar, já desenhados, mas a gente vai refazer aí na análise semanal. Então esse foi o ouro. As regiões de venda a gente não observou nenhuma oportunidade interessante. Talvez essa daqui, quando ele passa do preço da 20 RAI. Então é bem comum na quarta e na quinta a semana ameaçar fechar acima da 20 RAI e na sexta-feira voltar para fechar abaixo. Então vendas acima desse preço que indica 20 RAI seriam interessantes. Então aqui a gente teria a primeira a venda, que seria aqui. Então assim que o candle de H4 parece um candle de H4 vermelho em regiões possíveis de reversão, aqui seria uma primeira venda, pois já tinha passado da 20 RAI do semanal. Então aqui uma venda, stop aqui de 1.000 pontos para pegar aí também quase 1.000. Já também poderia ter tirado o risco e sair no 0 a 0. E é isso. E o ouro esticou, também por conta da situação de guerra atual em Israel e na Palestina. Então, isso faz com que as pessoas comprem ouro para segurar o seu capital. Então, é um movimento comum em grandes notícias, em notícias de guerra também. Então,
por isso que o ouro acabou dando essa esticada também, contribuindo aí também pelo alívio do dólar, que já vinha subindo há várias semanas, então precisava de uma semana de alívio e coincidiu esse cenário de guerra com o alívio do dólar, então o ouro deu essa esticada, passou bonito das regiões que a gente comentou, mas possibilitou trades aqui em regiões mais em cima também, quem estava ligado nesses preços aqui, que são preços de fechamento muito importantes dentro do ouro, quem estava ligado nesse preço aqui, por exemplo, na média de preço de fechamento, teria feito uma linda venda aqui, ó, semana passada, ou esperaria fechar o candle de H4 aqui, venda com 1.700 pontos, segurando aí 3.000 pontos também de gain. E acho que volta ainda bastante, tem bastante espaço para cair. E é isso, é o ouro. O SDJPY vem ainda trabalhando em cima das médias de 20. Em nenhum momento fechou abaixo da 20 low para indicar uma possível tendência de queda. Então, bem difícil de operar o SDJPY no momento, totalmente lateral. A gente tem a semana passada nesse movimento aqui curto e brigado, então dia 16, 17, 18, 19 e 20, semana passada acaba aqui. Esse foi o dia de ontem, esse é o dia atual. Se a gente for observar no H4, o SDJPY, a gente tem aqui a semana passada toda de lado o Rio, e essa semana também em uma lateralizado ainda. Então vamos observar o SDJPY, que tem um potencial ainda muito interessante de queda, tem bastante espaço para cair. Acho que quanto mais subir, melhor para a gente pegar uma boa venda, principalmente nessa região aqui de pavio semanal. Posso que ele venha passar dessa região, então a gente esperaria por vendas aqui, talvez no 155, 153. 155 seria maravilhoso, mas 153, sendo mais otimista, seria uma ótima venda. Nesse caso, eu acho que o governo japonês não vai deixar acontecer isso. Se bem que não está muito longe, está perto, pode continuar subindo. Então essa foi o SDJPY lateralizado, passou da região do mensal muito importante, então a gente tem essa região aqui no mensal muito importante, esse preço aqui, que o gráfico tende a retornar tanto a esse quanto a esse preço aqui, desses dois preços de fechamento aqui do mensal. Então a gente tem, agora observando no H4, a tendência de que o preço atual do SDJPY venha buscar essas regiões aqui da linha azul escura que a gente comentou. Essa coincidiu com a 200 do semanal, 200 do H4, essa é a média de 200. O preço atual da média de 200 é o mesmo preço da região do mensal que a gente comentou. Isso é uma confluência que indica que esse preço muito provavelmente vai ser testado novamente. Então seria normal a correção até aqui de 1.000 pontos para baixo. Muito provável que aconteça. Esse foi o SDJPY. Vamos ver agora aqui o SDCAD. O SDCAD gráfico diário. A gente vai observar aqui o dia 16, que foi o início da semana passada. Então a gente tem esse movimento na semana passada. O gráfico vem buscar mais ou menos o preço na média de 20 com 1, vem buscar essa região aqui de topo. Aqui a gente tinha indicado uma boa venda que se concretizou. Inclusive a gente acabou colocando essa venda no shorts. Então pode procurar que vocês vão observar que a gente comentou no momento da abertura da ordem. Então a gente pode ver aqui no H4. A gente tem aqui o preço do SDCAD se aproximando dessa região importante que a gente comentou no diário. Então a gente tem esse preço aqui do diário de fechamento importante, que data aí do dia 4 do 10. Então o preço, quando ele tende a chegar aqui, ele tende a retornar. Sabendo disso, a gente espera um fechamento no H4 e um candle vermelho, ou um candle de força, ou um gift. Então a gente teria essa primeira venda aqui, com um stop aí mais seguro de 500 pontos para cima. Uma boa venda com 500 pontos para baixo também, o risco de 1 para 1 aí a princípio, quem está segurando ainda
ver o preço testar várias vezes a entrada aqui, mas ainda o SDCAD que tem, que eu também acredito, bastante espaço para cair, já vem numa subida forte no semanal, como a gente pode ver. Então, várias semanas de alta no semanal, trabalhando numa região aí delicada, e um momento que eu acho que o dólar vai dar uma aliviada na sua alta, pelo menos umas 2 semanas a mais. Então a gente tem espaço aí, oportunidades também de uma nova venda, mais uma venda nessa região. O preço está resistente, mas se vier a testar aqui ou aqui, seria uma região interessante para venda. E esse foi o SDCAD. O Bitcoin USD que fez um movimento que a gente esperava que fosse um movimento para o início de uma queda. Veio buscar regiões aqui do mensal importante, como esse topo aqui anterior. E a região da média de 20 high. Então a gente tem esse preço aqui da 20 high, esse preço aqui do topo do mensal. A gente tem, o que mais? A gente tem essa região do semanal aqui que a gente acabou marcando. E a gente vê agora o preço do Bitcoin USD em 34 mil. Acredito que é uma região muito boa para venda, principalmente por ter vindo testar esse gap aqui anterior. Então a gente tem uma região aqui de gap, que é onde ele provavelmente não vai conseguir passar, ao meu ver, de primeira. Então talvez uma boa, ótima venda aqui, ou quando a gente vê um padrão interessante de venda aqui no H4. Então a gente teve um pequeno de H4 aqui, mas seria um candle mais interessante mais em cima, com maior volume de queda e também dentro do funcionamento do mercado dos Estados Unidos. Então eu acredito que aqui a gente tem boas vendas no Bitcoin. Vamos ficar acompanhando. Ele que não deu muitas opções de venda. No caso, deu na primeira vez que toca no preço que a gente comenta, que era 20 high do semanal, do mensal aqui. Essa é a média azul, claro, aqui é a média de 20 high do mensal, é um preço importante. Então o que acontece? No primeiro momento que o Bitcoin USD vem testar esse preço, ele rejeita, certo? Forte. Eu esperava que com esse pavio ele viesse pelo menos vir buscar a média de 200, mas não. Ele segurou na média de 20, que como vocês podem ver. Quem estava atento a uma compra poderia ter feito essa compra aqui, assim que ele tem um candle de força e fecha acima da 20 high novamente. Teria aí um belo movimento de alta no Bitcoin. Então é isso, mas acredito em boas vendas aí no Bitcoin aqui em cima. Vamos ficar ligado no H4 e o SP500. A gente vem comentando aí o SP500 já há algum tempo. A gente tinha marcado aqui essa pernada de queda no semanal, que nos dá regiões importantes de fio aqui no 50, no 61,8. Coincidiu que o preço veio testar próximo à média de 20 comum do semanal. A gente tem a 20 comum do semanal, a gente tem os 50 de FIBO. Então a gente tem uma confluência dupla de regiões e preços importantes. Então essa faixa de preço é uma faixa importante. E o que acontece quando o preço vem aqui perto? Ele devolve até que esperado, apesar de no diário ele ter fechado acima da 20 high, indicando uma tendência de compra. Ele estava trabalhando em regiões do semanal, então essa compra é perigosa, ainda mais por conta de já ter subido vários dias, pedindo aí um recuo. Essa compra também é perigosa porque não foi um fechamento aqui em cima e por conta das regiões do semanal. Então ele vem buscar, se a gente for observar no semanal, que para mim é o gráfico mais assertivo, principalmente na região de price action que a gente busca no smart money, assim que o preço chega próximo a 20 comum e as regiões de semanal ele tende a retornar. Então se a gente for ver no H4, foi isso que acontece, é isso que acontece. Ele vem buscar próximo à região de 50, que inclusive era próximo a 200 do H4. Quem estava ligado assim que ele toca o preço da 200 teria feito uma venda aqui. Primeiro trade, segundo trade, muito provável aqui,
quando ele chega próximo a 200, deixa esse lift também, padrão de venda. Stop aqui. Depois outra venda na confluência do fechamento. Aqui seria uma venda mais perigosa, porque a gente tem a nuvem de Ichimoku aqui delimitando. E também seria uma venda interessante mais abaixo dessa faixa de preço. Mas o H4 ainda permitiu outras vendas, como quando ele fecha aqui abaixo do Ichimoku, abaixo da 9, abaixo da 20 low, abaixo da 20 comum, par, dando confluência com o movimento. Seria uma venda aí no S500 com o fluxo. A gente tem regiões de compra indicadas aqui e que estão se concretizando. E a gente está aqui dia 16, cadê o dia 16? Semana passada começa aqui, ele vem testar o preço, deixar aí alguns dias no diário, cai, vem buscar 9, vem buscar essas regiões aqui de azul que a gente comentou, que eram o preço da 200 do diário, que é o preço desse fechamento aqui do diário. Então aqui é uma tendência que aqui existe uma probabilidade que o SP500 venha buscar pelo menos a média de 20 aqui. Então esse movimento até as médias de 20, comum, 20 reais, seriam normais. Se a gente for ver do H4, ele pode muito bem vir testar essas regiões aqui em cima, principalmente a 200. Então a gente teria aí um movimento de 10 mil pontos favorável ao SP500, caso ele feche acima da 20 high do H4, que aí sim seria autorização para compra no H4 com um stop mais aqui embaixo. E é isso. Esse foi o SP500 aí na semana passada. Então a gente teve as regiões de compra que a gente comentou aqui. Cadê o dia 16? Começa aqui, ele vem, cai. Realmente nessa região aqui do semanal, que era esse fundo, a gente não teve compras, só veio ter compras mais aqui embaixo no diário. Nas regiões de fundo do diário, o movimento natural, provavelmente é o que vai acontecer do SP500, vai buscar essas regiões aqui, para talvez depois testar esse último fundo, continuar a tendência até essa região no mensal, que é a 20 comum no mensal. 20 comum no mensal é como um imã, atrai o preço para cá. Então, muito provavelmente é isso que a gente vai ver no SP500, movimento de alta até aqui a região das médias de 20 comum e 20 high do diário, 20 high, 20 comum do diário, vista do H4, são essas linhas aqui. Vou vir testar para depois vir buscar 20, para depois, quem sabe, iniciar o movimento de alta novamente. Então é isso, um pouco da revisão aí das marcações que a gente fez na semana passada no euro, na libra, no euro, no SDJPY, o SDCAD. Esse está nos stories, tá? Nos shorts, dá uma olhada lá. O Bitcoin USD que disparou, muito provavelmente regiões de venda aqui interessantes estão por vir. O SP500, a ideia é que volte nas 20 para continuar a cair ou e depois repicar, mas aqui acho que tem boas vendas também no SP500. É isso, rapaziada, vamos que vamos. Daqui a pouco vou soltar a análise semanal. E é isso, revisão aí das regiões que a gente comentou no dia 16. Demorou? Valeu, um abraço, vamos que vamos, boa semana, bons trades.